Episódio 3. O Projeto Global. Nos 2 primeiros episódios desta série, você conheceu a origem de George Soros, o homem que quebrou o Banco da Inglaterra e mergulhou na rede invisível de fundações, ONGs e meios de comunicação que ele construiu ao longo de décadas. Hoje, nós vamos juntar todas as peças e revelar o verdadeiro propósito por trás dessa trajetória. Este é o episódio final, e talvez o mais importante, o Projeto Global. Quando analisamos a vida de Soros, não podemos vê-lo apenas como um bilionário excêntrico. Ele próprio disse várias vezes que não se contentava em ganhar dinheiro. O dinheiro era apenas um meio. O que ele queria, e ainda quer, é remodelar o mundo segundo a sua visão. Para muitos, essa visão pode soar como filantropia, mas se olharmos com atenção, vemos algo muito mais profundo. Um projeto que coloca em risco a soberania das nações e a liberdade das pessoas. O núcleo desse projeto pode ser resumido em uma ideia: o fim das fronteiras. Soros acredita que a soberania nacional é um conceito ultrapassado. Ele já declarou que as fronteiras são obstáculos para uma sociedade verdadeiramente aberta. Em outras palavras, para ele, o futuro deve ser um mundo governado por instituições internacionais, onde as culturas, as tradições e até as leis locais sejam submetidas a uma ordem global. Você pode estar pensando, mas isso não seria o sonho de uma humanidade unida sem guerras e sem divisões? Esse é exatamente o discurso usado para justificar o projeto. A ideia de um mundo sem fronteiras soa atraente, mas esconde um perigo. Quem controla essas instituições globais? Quem decide quais regras valem para todos? E mais importante, onde fica a voz do povo, a democracia de cada país, quando decisões são tomadas em salas fechadas por elites financiadas por bilionários? É aqui que Soros entra como protagonista. Ele não precisa ocupar um cargo oficial. Sua influência sobre organizações internacionais, tribunais globais e até órgãos de direitos humanos é tão grande que suas ideias encontram terreno fértil. E como ele construiu essa influência? Exatamente como vimos no episódio anterior, financiando universidades, ONGs, mídias e movimentos que repetem sua visão até que ela se torne senso comum. Veja o caso do debate sobre drogas. Quando Soros começou a financiar campanhas para descriminalizar substâncias, muitos diziam que era impossível. Hoje, esse discurso está presente em vários países, muitas vezes aprovado por tribunais e parlamentos. O mesmo acontece com a pauta de imigração. Antes restrita a debates acadêmicos, hoje é uma política defendida em grandes nações, mesmo diante de crises sociais provocadas por fronteiras abertas. E o que dizer das questões culturais? Soros financiou movimentos que questionam valores tradicionais de família, religião e identidade. O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada, em que as pessoas se dividem em grupos menores e muitas vezes rivais. Para alguns, isso é progresso. Para outros, é o caos planejado, porque uma sociedade dividida é uma sociedade mais fácil de controlar. Agora, imagine esse processo acontecendo em escala global. É exatamente isso que vemos quando analisamos os investimentos de Soros em causas como mudanças climáticas, ativismo racial, movimentos de gênero e controle populacional. Todos com discursos que apelam para a solidariedade, mas que, na prática, concentram poder em mãos de instituições globais, sempre afastando o cidadão comum da tomada de decisão. Aqui no canal, O Segredo dos Poderosos, nós sempre lembramos. A pergunta que devemos fazer não é apenas o que está sendo proposto, mas quem ganha com isso. E quando analisamos o projeto global de Soros, percebemos que, no final, quem ganha são aqueles que já têm poder e dinheiro. O povo, como sempre, fica apenas com as consequências. Vamos olhar para um exemplo concreto: a questão ambiental. Soros se apresenta como defensor do meio ambiente. Ele investe bilhões em campanhas contra combustíveis fósseis, em apoio a energias renováveis e em projetos de justiça climática.
O discurso é nobre, mas enquanto isso, países inteiros perdem sua independência energética, tornam-se dependentes de tecnologias produzidas por grandes corporações e veem seus custos de vida aumentarem. Quem ganha com isso? Grandes empresas e investidores, muitos dos quais estão diretamente ligados à rede de Soros. O mesmo vale para o ativismo político. Soros financia partidos e candidatos que defendem suas pautas. Quando esses políticos chegam ao poder, aprovam leis que favorecem ainda mais o avanço de uma agenda globalista. O ciclo se repete. Mais influência gera mais leis, que geram mais influência. E assim, o projeto global avança sem precisar de guerras, apenas com ideias e dinheiro. Você percebe agora por que tantos líderes ao redor do mundo tentam limitar a atuação das fundações de Soros? Eles sabem que não enfrentam apenas uma ONG ou um bilionário generoso. Estão enfrentando um projeto de transformação global. Um projeto que pode até usar palavras como liberdade e justiça, mas que na prática mina a capacidade de cada nação de decidir seu próprio futuro. Soros já declarou que se considera quase um deus. Essa frase pode parecer exagero, mas explica muito sobre sua mentalidade. Quando alguém acredita que tem a missão de moldar o destino da humanidade, cada ação, cada investimento, cada ONG se torna parte de uma engrenagem muito maior. E o resultado é o que estamos vendo. Sociedades cada vez mais instáveis, culturas em choque e uma crescente sensação de que as pessoas comuns não têm mais controle sobre suas próprias vidas. Mas será que o projeto global de Soros é inevitável? Essa é a grande pergunta. Alguns acreditam que ele já venceu, que suas ideias estão tão enraizadas nas instituições que não há mais volta. Outros acreditam que ainda é possível resistir, fortalecendo identidades nacionais, defendendo valores locais e questionando a influência de bilionários na política. E é aqui que você, que nos acompanha, entra nessa história. Porque o primeiro passo para resistir é enxergar. É perceber que muitas das notícias, movimentos e ideias que parecem espontâneas são, na verdade, parte de uma estratégia planejada. O conhecimento é a maior arma contra a manipulação. No final desta série, fica claro que George Soros não é apenas um especulador financeiro, nem apenas um filantropo. Ele é o símbolo de uma era em que indivíduos extremamente ricos podem moldar o destino de países inteiros sem nunca terem sido eleitos. Ele representa um novo tipo de poder, invisível e silencioso, mas devastador em seus efeitos. E é por isso que o canal O Segredo dos Poderosos existe. Para revelar aquilo que não aparece nas capas de jornais, mas que determina os rumos da sua vida. Porque, como você viu ao longo desta série, o verdadeiro segredo não está nos discursos políticos, mas nas redes de influência que atuam nos bastidores. Então, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe esta série. Porque quanto mais pessoas entenderem o que está em jogo, maior será a chance de resistirmos a um projeto que pode transformar o mundo em algo muito diferente do que você conhece. George Soros pode se ver como um arquiteto do futuro. Mas a pergunta que fica é: que futuro é esse? Um futuro de liberdade ou de controle? De diversidade ou de uniformidade? De soberania ou de submissão? Essa resposta, meu amigo, não depende apenas dele. Depende também de nós, de estarmos atentos, informados e preparados. Essa foi a conclusão da nossa série sobre George Soros e sua agenda global. Lembre-se, os poderosos não mostram seus segredos facilmente. Mas quando você conhece esses segredos, você já não é mais manipulado da mesma forma. E esse é o primeiro passo para recuperar o verdadeiro poder, o poder de escolher o seu próprio destino.